Para quem gosta de comer, esse vídeo vai ser um pouco difícil, porque a gente vai falar sobre compulsão alimentar, não tanto como tratar, mas a lógica, o esquema do negócio, tá? Tratamento a gente vai falar um pouquinho também, porque é automático, só que a perspectiva é entender a filosofia por trás e que muitas vezes passa batido, principalmente para você que passou essa pandemia e ganhou peso. Sim, eu também ganhei e eu ganhei foi bastante, né? Quando a gente fala sobre compulsão alimentar, a gente tem que ter em mente o seguinte: tudo na nossa vida existem meios e fins, né? Então, se você quer um emprego, existem várias formas de você conseguir esse emprego, né? Aí depende muito, qualificação, indicação, oportunidade de vaga, essas coisas. Existem vários caminhos. Quando a gente trata de transtornos e problemas, também existem vários caminhos para que esses transtornos, compulsões e problemas se instaurem na nossa vida. Tcharam! Sim, de maneira simples e básica e rápida. É entender que para a gente ter depressão, ansiedade, compulsão alimentar, não existe só uma receita básica e pronta e que só dessa forma acontece. Não. Existem vários caminhos que levam ao mesmo lugar, né? Compulsão alimentar, de certa forma, pode acontecer por diversas situações e coisas, né? Como uma tristeza, uma ansiedade, estresse, N situações. Qual que é a questão que muitas vezes a gente passa e deixa batido? Como a alimentação é uma coisa que nos traz muito prazer, a nossa tendência muitas vezes é comer mesmo, porque é gostoso, né? Porque traz alívio de tensão, porque você vai comer ali um chocolate, um hambúrguer. É um negócio que você fala, nossa, era isso que eu queria, tô realizado. O que que acontece? A gente tem também consequências, né? Porque nada da vida é de graça, tudo é uma troca. Então, assim, sim, eu me sinto mais prazeroso, eu me sinto mais satisfeito de certa forma, né? Porque compulsão geralmente vem aquela vontade de comer depois que eu já comi e o negócio não sacia. Eu fico nesse negócio do tipo, ah, nossa, comida gostosa e tal, porque salada, vegetais, frutas, nem sempre é gostoso para todo mundo, né? Por isso, sim, pais, se você tem seus filhos pequenos, eduque bem os seus filhos com alimentação, variedade de alimento, variedade de legume, de verdura, de fruta. Porque chega adulto, se desenvolve uma compulsão alimentar e chega na clínica, fica muito mais difícil de eu falar assim, fulano, você tem que ter uma alimentação balanceada. O que você come? Ah, eu não como nada. Por que eu não como nada? Porque os meus pais não me deram vegetais, os pais não me deram verduras, os pais não deram frutas. Aí a pessoa já tem 20, 30, 40 anos. Como que você vai mudar hábito alimentar? É muito mais difícil. Então, começa aí, aproveita que seu filho está novinho, molda ele direitinho para no futuro ele não ter esses prejuízos, tá bom? E chegar no psicólogo e aí virar essa bola de neve aí que às vezes acontece e aparece. Sim, aparece. Então, a proposta é entender mais ou menos isso. Os nossos hábitos influenciam, porque se eu tenho bons hábitos alimentares, consequentemente vai ficar mais tranquilo ou mais difícil eu tratar a compulsão alimentar. Da mesma forma, disciplina, personalidade, isso também incute muito, né? Ah, eu sou uma pessoa que eu procrastino muito, não sou bom para seguir regras, é... meu, tenho uma preguiça enorme e tal, vai dificultar bastante. Ah, eu sou uma pessoa mais ativa, consigo manter uma rotina, disciplina, tal, dieta, facilita muito. O que que isso vai nos mostrando? Que depende muito mais de nós do que de fatores externos para que as coisas entrem no eixo. Sim, às vezes a gente precisa de ajuda, né?
E tem psicologia para isso, tem medicina para isso, farmácia para isso. Beleza. Mas entenda o seguinte, se eu nasci sem, por que eu tenho que morrer com? Entendeu? Basicamente, se eu nasci fumando, eu não nasci fumando, o neném nasce fumando? Não, não nasce fumando. Ah, mas Jean tem transtorno, não sei o que e tal. Beleza, tem, mas a gente está falando de uma porção muito pequenininha, né? Então, se a gente for comparar a grande maioria, os nenenzinhos, eles nascem normais, né? Quem estraga são as pessoas depois, né? São os pais, são os avós, são os tios. Isso é o que vai gerando quem nós somos. As experiências que a gente tem também, tal, beleza. Mas o ponto aqui é entender que dependendo da forma como eu enxergo a vida e como eu vou levando a minha vida, tanto em relação a hábitos, a forma como eu lido com as coisas, a minha maneira de pensamento, isso impacta diretamente no meu resultado. Se eu vou tratar esse transtorno, essa compulsão alimentar, de uma maneira rápida e tranquila, ou se vai ser um tratamento longo e muito cansativo. Por quê? Vai ter que mudar o hábito alimentar primeiro, vai ter que trabalhar a questão de disciplina, vai ter que trabalhar hábitos, não só alimentares, mas hábitos melhores e hábitos mais saudáveis. Eu vou ter que regular seu sono. Entende como tudo isso soma? São pequenas coisas que a gente faz na nossa vida, na nossa rotina, que somam para ter um resultado ou melhor ou pior. Ou talvez resultado nenhum. Entende isso? Por isso, a proposta de entender compulsão alimentar é principalmente muito do autocontrole que eu tenho, da minha disciplina, porque pode trazer malefícios muito grandes, né? Questão de obesidade, pode gerar até outros tipos de complicações, sei lá, pressão alta, diabetes, depressão, crise de ansiedade. Depressão por quê? Porque eu tô me vendo gordo agora, destruiu minha autoimagem e eu não consigo mais tirar a camiseta em casa, eu não consigo mais ficar sem roupa na frente do meu marido, na frente da minha mulher, porque eu tenho vergonha, porque eu não consigo, isso me entristece. Onde que você errou? Lá atrás. Errei lá atrás, dá para consertar? Dá, claro que dá. Só que vai ser difícil, mas dá. Então, assim, nossa, vai ser super difícil ter que mudar meus hábitos e tal. O que eu vou fazer? Não, eu vou desistir. Então, de duas uma. Ou você para de sofrer, ou você realmente toma a rédea da sua vida e dá um jeito nela, né? Simples. As coisas podem ficar mais difíceis dependendo dos hábitos que você tem, dependendo da rotina que você vive, as pressões, os estresses da sua semana, do seu dia. Sim, pode prejudicar. Mas eles não impossibilitam, eles não inviabilizam a possibilidade. Entenda? Sempre dá. O que falta? Enxergar como. Se você não consegue fazer isso sozinho, vai numa nutricionista, procura um psicólogo, procura um médico. Essas pessoas podem te ajudar como? Mas essas pessoas, elas não vão estar lá com você todo dia para te acordar e falar, meu bem, acorda, tá na hora de você ir caminhar. Olha, agora são 3h30, tá na hora de você fazer o seu café da tarde. Tá comendo demais aí. Para, já deu, acabou, encerrou o café. Não tem como ficar vigiando 24 horas. Depende muito mais de nós. E é isso que a gente tem que botar na cabeça. Se eu estou lidando com compulsão alimentar, depende muito mais de uma autodisciplina e sim, uma estratégia, um planejamento, um acompanhamento para que o negócio dê certo. Pode ser que você consiga, sem consultar médico, simplesmente tendo uma disciplina, mudando sua rotina e não falando nada para ninguém? Sim, pode. E a expectativa é que a maioria das pessoas fossem assim, mas não é.
Se não é, então a gente tem essas ferramentas que podem nos ajudar. Tem aplicativo, tem vídeo, tem dieta, tem receita, tem um monte de coisa. Eu preciso ter disciplina, eu preciso tomar coragem, eu preciso tomar iniciativa para mudar. Não dá mais para a gente ficar rodando em círculo e não seguir uma direção. Ou eu dou um jeito de fato, ou então talvez seja a hora de eu me contentar e não me julgar mais, não reclamar mais. Difícil, né? Sim, é muito difícil. Por isso, a proposta é ser realista, né? Eu estou sendo realista com vocês, eu estou falando, olha, tem que ter disciplina. Se você não tem, então se aceita. Pronto, acabou. Se você precisa realmente de ajuda, se você não consegue sozinho, procure ajuda. Procure um psicólogo, procure um nutricionista, um médico, um personal trainer. Comece uma academia. Ah, não tenho dinheiro. Gente, caminha na rua. Fácil de resolver. O que falta? O start? O incentivo? Pede para sua mãe, pede para o seu marido, para os seus filhos. Gente, vamos lá comigo. Ó, tô querendo mudar, não tá dando mais. Pode me ajudar? A oportunidade está nas nossas mãos. Só que a gente não sabe, muitas vezes, como utilizar e como manusear ela, né? Por isso, tem esse vídeo, por isso tem terapia, por isso tem tudo. A proposta é mais ou menos essa. Como que a gente faz para tratar, né? Falando um pouquinho sobre tratamento de compulsão alimentar. Principalmente, mudança de hábito. Às vezes, a compulsão ela pode chegar num nível que sim, tem que ter intervenção medicamentosa. Você vai ter que passar num médico para ele te indicar um medicamento para diminuir a compulsão alimentar. Alguns remédios que trazem mais saciedade ou sejam inibidores de fome, sim, em alguns casos é necessário, mas entenda, em alguns, não em todos. Na maioria das vezes, as pessoas vão pelo mais fácil, que é o quê? Toma um remédio que inibe a fome, toma um remédio que traz mais saciedade, sem precisar. Lembra sempre, caminhos mais fáceis não são os melhores e às vezes te trazem prejuízo. Então, pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa que seja mais fácil, antes de fazer uma coisa que pode até sair mais caro depois, tanto em valor monetário, mas também para a sua saúde, para ter uma estética mês que vem, né? Será que compensa mesmo? É igual a cirurgia bariátrica. Será que eu não posso realmente começar uma dieta, ter disciplina e mudar os meus hábitos? Eu preciso obrigatoriamente fazer uma cirurgia bariátrica? Em alguns casos, sim, é necessário. Mas o que acontece muito? Em muitos casos, não. É mais uma questão de falta de disciplina, é mais uma questão de mudança de hábito e a pessoa não faz por preguiça. Dá para fazer sem ter prejuízo, né? E olha que quem faz cirurgia bariátrica tem bastante prejuízo. O que acontece? Você faz uma bariátrica, depois emagrece, 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 fica cheio de pele solta no corpo, que não é um negócio muito agradável de se ver. Pode até melhorar a autoestima por conta do peso, mas piora por conta da estética. E outra, aí a pessoa não muda seus hábitos, não faz essa reeducação, volta, engorda tudo de novo. O que fez? Só piorou a situação que, em tese, ela achou que tinha melhorado. Por isso, a gente tem que ter calma e entender que não tem fórmula mágica, não tem magia nas coisas. É simplesmente você pegar, ter disciplina, fazer, colocar em prática e vai. Acorda, vai caminhar, muda a dieta, come mais salada, faz um jejum aí no dia, corta uma das refeições, distribui bem seus alimentos. Você não precisa morrer. Às vezes é mudar um detalhe ou outro. Pensa nisso. Tenta encontrar essa porta que talvez você não está enxergando. E, se você não achar, peça ajuda que alguém pode achá-la para você.